Relembrando Êxodo 27, o altar dos holocaustos, onde serão ofertados para Deus segundo os pecados. Então vai haver toda essa libação de pecados e tudo vai ser feito nesse altar, o altar da justiça de Deus, onde o homem com seu pecado vai se aproximar de Deus. O pátio externo, o átrio, onde também tem o altar, onde tem a pia, onde tem todos os materiais para o funcionamento desse altar. Tudo de bronze. O pátio é todo de bronze. E o azeite, que é a presença santa do Espírito de Deus. Êxodo 28. De muita importância esse início do Êxodo 28. Todo cristão tem que compreender. A nossa caminhada passa por aqui, então com muita calma vamos procurar entender, começar a entender o sacerdócio do Senhor Jesus, que inicia-se claramente aqui. Nós vamos, segundo a vontade do Espírito de Deus, com muita calma entender. 28. Deus escolhe Arão e seus filhos para sacerdotes. Depois, tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Então Deus convoca Moisés e diz para ele chamar os Arão e seus filhos para o sacerdócio. Vamos lá aqui, no livro de 1 Crônicas 6. Vai lá à frente, vamos andando. Livro dos Reis, 1ª e 2ª Crônica. Primeira Crônicas 6. Segura aí o Êxodo com a mão e vamos. 1 Crônicas 6, de 1 a 3. Esperar os irmãos se posicionarem. Podemos? 1 Crônicas 6, de 1 a 3. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Filhos de Levi, a tribo de Levi, Levi e seus filhos. E os filhos de Coate, Arão, Eizar, Hebron e Uziel. E os filhos de Arão, e Moisés e Miriam, e os filhos de Arão, Nadab e Abiú, e Eleazar e Itamar. Então está aqui a genealogia de Levi, a quem Deus chamou para sacerdócio. Então ele chama Moisés, tem Miriam, e ele chama Arão para o sacerdócio, cuidar da parte sacerdotal, e também seus filhos, que estão aí bem claro, que é a tribo de Levi. A tribo de Levi, então, é chamada para assumir o sacerdócio do tabernáculo do Senhor. 4. Eleazar gerou a Finéias. Vamos voltar agora lá para o Êxodo 2. E farás vestes santas a Arão, teu irmão, para a glória e ornamento. Falarás
falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenha enchido do espírito de sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Então Deus coloca Arão como sumo sacerdote. Ele vai ser o responsável por todo o serviço, o trabalho espiritual no tabernáculo. Antes de continuarmos, nós já podemos aqui entender que Deus já dividiu, houve uma divisão aqui. Deus coloca Arão nessa parte do tabernáculo e Moisés. Então nós vamos ver como foi essa caminhada. Porque Moisés vai ficar... Moisés ele tem o quê? A incumbência de levar o povo à terra prometida. Então há uma separação aqui. Vai haver uma separação entre Moisés e Arão. Um vai fazer uma parte e Moisés vai fazer outra. Tanto que Flávio José ele vai fazer um comentário sobre... Fica bem claro aqui que houve uma divisão. Moisés vai comentar isso com alguns dos povos. Segundo Flávio José, ele vai falar. Então Moisés assim lhe falou: todas as obras que Deus havia ordenado estão terminadas. Tudo que Deus vem dado a Moisés, ele tem feito e tem terminado segundo a vontade de Deus. Segundo a sua vontade, segundo as nossas posses. Como vós sabeis, ele quer honrar este tabernáculo com a sua presença. Mas é necessário, antes de tudo mais, criar um sumo sacerdote. Isso é Moisés comentando. Aquele que é o mais competente para bem desempenhar esse cargo, a fim de que cuide de tudo e que se refere ao culto divino e ofereça a eles os vossos votos e as vossas orações. Confesso que, se essa escolha tivesse dependido de mim, então Moisés está dizendo, se essa escolha tivesse dependido de mim, eu teria pedido desejar essa honra. Seja porque todos os homens são naturalmente levados a desejar incumbência tão honrosa. Então Moisés, na verdade, ele, por escolha dele, ele queria ser o sumo sacerdote. Mas Deus escolhe Arão. Então nós vamos procurar entender mais à frente como vai funcionar e há já uma separação de trabalhos, né? Um lá no tabernáculo e outro trabalhando mais diretamente na intercessão com o povo. Então, duas intercessões, uma espiritual e outra diretamente com o povo. As vestes sacerdotais. 4. Estas, pois, são as vestes que farão: um peitoral e um efode, e um manto, e uma túnica bordada, e uma mitra, e um cinto. Farão, pois, vestes santas a Arão, seu irmão, e a seus filhos, para me administrarem o ofício sacerdotal. Então agora vão começar a ser desenhada, né? As vestes sacerdotais. Então elas terão um peitoral, um efode, um manto, uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Então, vamos entender, né? Vamos detalhar cada parte dessa roupa sacerdotal, que é uma roupa do sumo sacerdote. Essa roupa que está sendo desenhada aqui, ela é do sumo sacerdote, Arão. 5. E tomarão o ouro, e o pano azul, e a púrpura, e o carmesim, e o linho fino. Breno, coloca deixa aquela imagem aí, por favor, para a gente ir visualizando. Por favor, daí nós vamos nos guiando. Estão vendo? Essas cores que são citadas aqui são as mesmas cores lá do tabernáculo.
o azul, o púrpura, o carmesim e o linho fino. São as mesmas cores que estão aí nessa parte de cima da roupa sacerdotal. 5. E tomarão o ouro, e o pano azul, e a púrpura, e o carmesim, e o linho fino. E farão o efode de ouro, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, de obra esmerada. Então essa parte de cima que é chamado, está apontando aí, estão vendo o efode? Ela é toda de linho, de material fino, tecido, né? Esses tecidos nessas cores, e ela é trançada com fios de ouro também. Essa parte mais avermelhada e azulada aí de cima. 7. Terá 2 ombreiras que se unam às suas 2 pontas, assim se unirá. Então são 2 ombreiras aí no ombro, elas são, é tipo um avental na verdade, e ele é unido aqui nas ombreiras e trançado nas costas. 8. E cinto de obra esmerada do efode, que estará sobre ele, será da sua mesma obra, da mesma obra de ouro, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de lindo fino torcido. Vocês estão vendo o cinto aí. Bem visível o cinto, fazendo esse acabamento e ele caindo aí na lateral. Cinto também todo o mesmo material da história. 9. E tomarás 2 pedras sardônicas e lavrarás nelas os nomes dos filhos de Israel. Vocês estão vendo essa pedra de ônix aqui em cima, né? São 2 pedras, uma de um lado e outra de outro. E cada pedra dessa são gravadas 6 tribos. Então são 6 tribos de um lado, aí no ombro. Estão vendo essa pedra? Essas 2 pedras? Então 6 nomes de 6 tribos e 6 nomes de 6 tribos, fazendo as 12 tribos de Israel, 6 em cada ombro, dessas 2 pedras aí. 10. 6 dos seus nomes numa pedra e outros 6 nomes na outra pedra, segundo as suas gerações. 11. Conforme a obra do lapidário, como o lavor de selos, lavrarás estas 2 pedras com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor, e ouro as farás. 12. Isso. Quando dizem encastadas, isso é um trabalho, um revestimento de ouro que faz a pedra ficar em cima, né? Esses encastadas são esses pequenos acabamentos que são feitos para as pedras, né, serem colocadas em cima. 12. E porás as 2 pedras nas ombreiras do efode, por pedras de memória para os filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para memória diante do Senhor. Então, toda vez que o Arão entrar no Santo dos Santos, ele está levando, né, as 12 tribos de Israel, as suas petições, os seus pecados. Então, tudo isso ele vai levar e apresentar lá ao Senhor. 13. Farás também engastes de ouro, e 2 cadeiazinhas de ouro puro, de igual medida, de obra de fieira as farás, e as cadeiazinhas de fieira porás nos encaixes. Isso. Já vem por baixo, aí vem esse engaste, é todo um acabamento
Isso é tudo, são pecinhas pequenas de acabamento para as pedras ficarem posicionadas. 15. Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra do efode o farás, de ouro e de pano azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido o farás. Então esse peitoral na verdade é um envelope, é como se fosse um envelope aí na frente, estão vendo? E aí nesse envelope e tem 12 pedras que na verdade também são as 12 tribos de Israel. Pode contar aí, são 12 pedras. E as 12 tribos de Israel. Dezesseis. Quadrado e dobrado será de 1 palmo o seu comprimento, e de 1 palmo a sua largura. Isso é tipo uma bolsa, né? Aí na frente, para posicionar essas pedras. 17. E o encherás de pedras de engastes com 4 ordens de pedras, a ordem de um sárdio, de um topázio e de um carbúnculo. Esta será a primeira ordem. Então aí ele vai fazer a colocação de todas as pedras, e cada pedra dessa representa uma tribo de Israel. 18. E a segunda ordem será de uma esmeralda, de uma safira e de um diamante. E a terceira ordem será de um jacinto, de uma ágata e de uma ametista. E a quarta fileira. E a quarta ordem será de uma turquesa, de uma sardônica e de um jaspe. Engastadas em ouro serão nos seus engastes. Então, são 4, né, fileira, cada fileira com 3 pedras, formando 12, as 12 tribos. 21. E serão aquelas pedras segundo os nomes dos filhos de Israel. 12 segundo seus nomes. Serão esculpidas como selos, cada uma com seu nome, para as 12 tribos. Então, cada pedra dessa vai ser escrito o nome de uma tribo de Israel. 22. Também farás para o peitoral cadeiazinhas de igual medida da obra de trança de ouro puro. Isso. Pode notar aí os acabamentos. O acabamento todo em ouro aí em volta dessas pedras. 23. Também farás para o peitoral 2 anéis de ouro e porás os 2 anéis nas extremidades do peitoral. Tá vendo? Aqui em cima. Vai fazer 2 anéis aqui em cima de ouro, o quê? Para haver uma ligação, para conseguir prender esse envelope também aqui na estola. 24. Então meterás as 2 cadeiazinhas de fieira de ouro nos 2 anéis, nas extremidades do peitoral. Isso. E as 2 pontas das 2 cadeiazinhas de fieira meterás nos 2 engastes e as porás nas ombreiras do efode, na frente dele. Isso. Aqui. Né? Então vai unir 2 feitas aqui no peitoral e 2 feitas aqui no efode. Então vai unir essa peça peitoral. 26. Farás também 2 anéis de ouro e os porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estiver junto ao efode por dentro. Isso. Farás também 2 anéis de ouro que porás nas 2 ombreiras do efode, abaixo
na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada do efode. Onde vai haver essa união das duas peças. 28. E ligarão o peitoral com os seus anéis aos anéis de efode, por cima com um cordão de pano azul, para que esteja sobre o cinto de obra esmerada de efode, e nunca se separará o peitoral do efode. Isso. Então, tudo isso ele descreveu, né, para haver essa união dessas duas peças, para elas não se soltarem, que são de suma importância, né? A representação aí das tribos, tanto nos ombros quanto no peito. 29. Assim, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para a memória diante do Senhor continuamente. Amém. Urim e Tumim. 30. Também porás no peitoral do juízo Urim e Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Assim, Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Pode botar de novo, por favor. A imagem. Só confirmar uma passagem aqui, para nós entendermos que esse Urim Tumim, nós temos uma ideia melhor. Colocou a imagem aí? Se nós notarmos aí na imagem, tem duas pedras aqui mais ou menos no meio, tá vendo? Uma do lado direito, uma do lado esquerdo. Está até escrito aí o nome delas, né? Vamos lá em Números. Números 27 e 21. Para nós termos uma ideia melhor. Vem Êxodo, aí vem Levítico, Números. Número 27, 21. E se porá perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo de Urim, perante o Senhor, conforme o seu dito. Sairão e conforme o seu dito entrarão, ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. Então essas pedras são duas pedras de juízo, né? Que ficam na roupa do sacerdote, mas elas são o juízo de Deus. A um determinado momento, alguma situação, alguma decisão pode ser tomada por essas duas pedras, segundo a vontade de Deus. Então são pedras de juízo. A escolha de uma dessas pedras pode significar o juízo sobre alguma pessoa, alguma causa. São pedras de juízo de Deus. Estão na roupa do sacerdote e podem ser lançadas conforme a vontade de Deus para alguma decisão. Êxodo 31. Também farás o manto do efode todo de pano azul, e o colar da cabeça estará no meio dele. Este colar terá uma borda de obra tecida ao redor, como colar de cota de malha será nele, para que se não rompa. Então vai ter um manto
A estola toda azul, esse que desce só na cor azul. Estão vendo? Esse é o manto azul, também é todo trançado também de bem feito e também com fios de ouro também. Esse pano, esse que desce aí todo azul. 33. E nas suas bordas farás romas de pano azul, e de púrpura e de carmesim, ao redor das suas bordas, e campanhas de ouro no meio delas ao redor. Então lá no final aí desse azul, desse manto azul, nós podemos notar que aí são as romãs, são bordados, né? Feitos, né, uma alusão à romã. E também tem o que? Campainhas, sininhos. É uma romã e um sininho. Uma romã e um sininho nessa barra toda azul desse manto azul. Por quê? Esses sininhos são para os que estão aqui fora saberem se o sacerdote, quando ele adentra do Santo dos Santos, se ele está vivo ou está morto. O barulho desses sininhos é que vai dizer se ele foi fulminado lá dentro, está morto, ou se ele está trabalhando normalmente lá com o Senhor, está vivo. Esse barulho lá fora, desse sininho é que é escutado lá no santo lá fora. Se ele tiver sido fulminado, vai ter que tirar ele lá de dentro, puxar ele lá de dentro. Porque não está ouvindo barulho, se não estou tocando. Então é para realmente identificar a entrada dele lá no Santo dos Santos. 34. Uma campainha de ouro e uma romã. Outra campainha de ouro e outra romã haverá nas bordas do manto ao redor. Isso. E estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido, quando entrar no santuário diante do Senhor, e quando sair, para que não morra. 36. Também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás a maneira de gravuras de selos, santidade ao Senhor. Aí em cima, nós podemos dar alusão ao turbante, tem uma placa, pode notar uma placa de ouro aí em cima. Então ela é gravada o quê? Santidade ao Senhor. Bem aí esse turbante aí. 37. E atá-la-ás com um cordão de fio azul, de maneira que esteja na mitra, sobre a frente da mitra estará. Então era atada, né, presa com cordão azul. Pode ver aí em cima desse turbante que é chamado de mitra. 38. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas, que os filhos de Israel santificarem em todas as ofertas de suas coisas santas. E estará continuamente na sua testa, para que tenham aceitação perante o Senhor. Então eles fazem as ofertas e essa placa aí é a lembrança de toda essa parte espiritual que o povo está fazendo lá fora, quando o sacerdote fosse apresentar ao Senhor. 39. Também farás a túnica de linho fino e também uma mitra de linho fino, mas os 5 farás de obra de bordador. Então, essa parte toda branca, ela é uma peça, tá vendo? Abaixo do azul, ela é uma peça inteira e tem essas mangas, né? Comprida, então uma peça traçada em fios de ouro, uma peça única. Então ele veste essa branco,
veste essa azul, veste o efode e coloca o peitoral. 40. Também farás túnicas aos filhos de Arão e far-lhe-ás cintos. Também lhes farás tiara para glória e ornamento. Então a roupa do sumo sacerdote é essa. Agora a roupa dos outros é só essa branca. A branca com a mitra. Tira toda essa parte azul, essa parte do efode, do peitoral. Aos outros sacerdotes é o quê? A roupa comum deles é essa, só a toda branca. E a mitra também, né? Branca. 41. E vestirás com eles Arão, teu irmão, e também a seus filhos, e os ungirá, e os consagrarás, e os santificarás, para que me administrem o sacerdócio. Então está sacramentado. Arão e seus filhos serão ungidos e consagrados à obra, né? A obra do cuidado com as coisas de Deus no tabernáculo, as coisas santas de Deus. 42. Faz-lhes também calções de linho para cobrirem a carne nua, serão dos lombos até as coxas. Então, também vão ter esses calções, essa cirola, né, branca, daqui a aqui, antes de colocarem os mantos. 43. E estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação, ou quando chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para sua semente depois dele. Então, fica bem claro o início, né, dessa indicação, dessa descendência, dessa tribo de Levi, que sempre esse sacerdote, esse sumo sacerdote, quem escolhe é Deus. A escolha do sumo sacerdote para apresentar-se perante ele é sempre uma escolha de Deus, como escolheu Arão. E a partir daqui os trabalhos vão ser sucessores, né? A tribo de Levi, e Deus vai indicando o sacerdote, o sumo sacerdote, e os que vão trabalhar nos afazeres do tabernáculo. Eu queria que nós voltássemos lá no 28:1, que foi descrita toda a roupa, né, do sacerdócio, mas eu queria voltar lá no 28:1, na escolha de Arão como sacerdote. Que, na verdade, Arão, ele é o quê? Todos esses sacerdotes que vão suceder são sacerdotes provisórios, né, apontando para a chegada de um permanente. Porque todos eles podem falhar, não há perfeição neles, e eles apontam para que um dia haveria um sacerdócio único e perfeito, que seria Jesus Cristo. Amém? Amém. Lá em 1 Pedro, um sacrifício de Jesus, lá em 1 Pedro 2, Pedro 2, lá no finalzinho, primeira carta lá.
2:5. Pode ler, 2:5. 1 Pedro 2:5 ao 9. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus hoje nos escolhe como sacerdote. É bem claro aqui: casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, o sacrifício de Jesus nos coloca como sacerdote aqueles que confessam verdadeiramente a Jesus e querem caminhar com Ele, são eleitos, são escolhidos como sacerdotes. Hoje somos nós que vamos lá como sacerdotes oferecer nossas ofertas espirituais. Não é, amados? A nossa renúncia do mundo, a nossa humildade, a nossa vontade realmente de nos comprometermos com as coisas que vêm do alto. Então, tudo isso nós oferecemos ao Senhor Jesus, onde Ele está, como sacerdote no Santo dos Santos. O cristão, ele tem que compreender que Jesus veio trazer, então, o tabernáculo, tudo isso vai apontando para uma obra espiritual que cai hoje em dia sobre nós, recai sobre nós. Então, nós somos muito materiais e nós não conseguimos entender essa obra. Infelizmente, a gente não consegue entender. Então, a primeira coisa que o cristão tem que saber é que ele tem que oferecer ofertas espirituais. Ele não vai chegar lá no Santo Santos: Senhor Jesus, eu vim dar R$100 aí. A gente tem que separar as coisas, que nem falou lá no começo. Deus já separou o que vai caminhar na parte espiritual. Não é que Moisés não esteja, mas Moisés vai fazer outra parte. Então, uma coisa é a obra terrena e a outra coisa é o nosso chamado espiritual. Isso que eu não vejo a divisão nisso. Eu não vejo ensinamento para isso. Nós somos sacerdotes, nós devemos comparecer lá no Santo dos Santos. Deve ser um lugar comum para nós estarmos, nós ocuparmos para o que oferecemos nossas ofertas espirituais. O nosso louvor, a nossa gratidão que vem daqui de dentro para apresentar ao Senhor. Nosso agradecimento por tudo que Ele... Mas a gente só se preocupa com coisa material, eu só vejo isso. Só vejo o que o mundo faz, a gente pega e copia e quer ainda colocar dentro da igreja. Irmão, isso não é obra de Jesus, não. Isso não é obra de Deus, não. A gente tem que estar mais focado. Se o mundo coloca um chifre na parede e diz que aquilo é moda, não vou estar o crente fazendo a mesma coisa, achando que aquilo ali é bonito, é moda. Não, eu só vejo isso. Desculpa, tá? Mas eu só vejo isso. Imitação do que o mundo faz. Quando um crente faz aniversário, qualquer coisa relacionada a nós é ação de graça. Culto de ação de graça.
Não vejo isso. Eu venho falando isso há anos, já até ficar cansativo. Mas por que? Foge daqui de oferecer ofertas espirituais. Porque se preocupe em dar satisfação ao que você está fazendo na sociedade para acompanhar o que estão fazendo. Como você vai dar satisfação? Nossa satisfação só deve ser dada a Jesus. Tudo que nós fazemos aqui, nós vamos dar conta a Jesus. Então, por que a gente vai ficar dando satisfação? Então, quer dar satisfação, quer fazer as coisas? Então, eu não entendo isso, eu não consigo entender. Né? É o que a gente estava pregando semana passada e viria essa palavra sábado, só que eu não sei. Houve um movimento, Deus depois vai dizer o que aconteceu. Houve um movimento, algo aconteceu. Algo aconteceu, depois ele vai dizer o que foi. Algo aconteceu entre aquele período que nós estávamos desde 6 horas prontos para realizar o culto. Nós começamos antes, 1 hora antes, organizamos, né? Nós já estávamos todos preparados. A Rosária estava acabando de chegar no momento que ia começar a ser jogado a luz ao altar. Então, desse período de 10 para as 7 até as 7h45, aconteceu algo. Depois ele vai dizer o que for. O que aconteceu ali. Então, peço aos irmãos que guardem isso para a nossa caminhada cristã. Nós viemos aqui para louvar e adorar. Nós fomos criados para adorar o Senhor. E todo esse movimento do tabernáculo é para que desse essa condição de nós hoje em dia pudéssemos oferecer essas ofertas. Nós não conseguimos separar o que é manter e o que é a parte espiritual. Não conseguimos separar. Então isso que é a nossa luta aqui, o Senhor sabe disso, é tentar que os irmãos compreendam que há uma separação entre o que é material, entre o que é espiritual do Senhor. O que é para manter e o que é para nos manter e nos levar para a vida eterna. Tudo que nós fazemos, nós temos que estar de olho na promessa. Há uma promessa aqui de vida eterna. E essa promessa é espiritual. Ela é espiritual. Ela é santa. Ela passa pela santidade, a busca da santidade. Então tudo isso nós temos que estar na outra mão. É o que está dizendo aqui bem claro. Essa parte aqui, 1 Pedro, nós nunca podemos esquecer. Nós também, sou pedra viva, sou geração eleita, o sacerdócio real. Deus espera que nós façamos isso. Ele não vai fazer isso por nós, isso é a nossa parte. Esse sacerdote, tudo que aquele sacerdote, tudo que Arão começou, um sacerdote segundo a lei, e Jesus veio justamente na ordem de Melquisedeque, o sacerdote de Deus, o sacerdócio real. Então Jesus veio pela ordem de Melquisedeque e por outra tribo, a tribo de Judá, justamente com esse sacerdócio dele ser glorificado e nos dá essa oportunidade, uma coisa linda, mas não é compreendido. Nós acaba se entrando nesse edificador, nessa misturada do que é mundo e do que é santo, do que é santo e do que é profano. E a gente não está conseguindo separar. É perigoso. Então guardem, leiam, tirem dúvidas sobre essa parte aqui que é tão importante do nosso sacerdócio, começado lá por Arão e hoje em dia Jesus e para cada um de nós. E não tem como, amados. Isso nós temos de fazer. Porque no grande dia, quantas vezes você compareceu lá no Santo dos Santos e me ofereceu alguma oferta? Você estava. Então, o crente, é que nós estamos falando, o crente tem que se converter verdadeiramente a Jesus. Quando ele se converte verdadeiramente a Jesus, ele vai depender de quê? Palavra. E vai ser feita uma operação nele interna para resgatar aquilo que foi perdido lá no Éden. Então isso é uma transformação que é feita só através da palavra de Deus. Não é através do que o mundo acha, do que o mundo dá, o que o mundo quer, o que o homem quer. Isso que nós temos de procurar separar. Essa é a nossa batalha. Uma batalha. Amém, amados? Nós estamos falando aqui de salvação, de vida eterna. Eu tenho visto tanta coisa,
lá em Mateus, aquela passagem vem como ladrão. Gente, nós estamos vendo as pessoas partindo, e as pessoas estavam cheias de planos. Vem como ladrão. Como ladrão. Nunca foi tão visível a palavra de Deus como nos últimos dias. A gente chega a ficar assim, ó. Pessoa cheia de plano, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas em poucas horas, como ladrão. Então é o momento do crente dizer o que nós viemos fazer aqui. Ora, esperar mais o quê? Agora quer seguir o mundo. Não está importado com as coisas do mundo. Amém, amados? Isso é essa passagem aqui do sacerdócio, todas essas roupas, tudo isso que Deus fez aqui, é o que chegou aqui para nós. Amém? Eu peço a vocês, em nome de Jesus, busquem a parte espiritual que Deus está nos dando, essa chance. Amém?